Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Edson, eu sou doutorando em educação, sou orientando da professora Rosana, e todo ano, no começo do ano, nós fazemos um curso com os professores, principalmente voltado para aqueles que estão iniciando, tem muitos alunos que são do segundo ano da graduação. Então, esse ano eu resolvi fazer um pouco diferente e eu vou gravar algumas sequências de vídeos, que são os tópicos que normalmente a gente discute nesse curso, e também eu faço, o meu doutorado é com o Centro de Línguas, e eu fiz algumas entrevistas com os professores e eu fui pegando o que eles falavam de que tinham mais dúvidas, o que não ficou tão claro. E aí, para começar, esse é o primeiro vídeo, eu chamei ele de Ser Professor de Língua Estrangeira. Então, a gente vai discutir algumas coisas que, para quem já cursou o terceiro ano, para quem já está aí no quarto ano, já viu isso, mas para quem está chegando agora, é importante saber, é importante conhecer, principalmente para a gente pensar assim, o que é ser um professor de língua estrangeira. Eu vou trazendo um quadro para vocês, que é o quadro que eu uso no meu trabalho, no meu mestrado, que são as abordagens de línguas estrangeiras e formação de professores. Então, vou começar ali, ó, gramática e tradução. É a primeira abordagem que nós temos. Qual é a concepção de língua da gramática e tradução? Língua é simplesmente um sistema independente composto de partes separadas uma das outras. Suas principais características: ensino da língua estrangeira pela língua materna, então eu uso a língua materna, os três passos essenciais: memorização, conhecimento das regras e exercícios de tradução e versão, ali, conhecimento do tema. É uma abordagem dedutiva. Qual é a visão de professor? Tem domínio da terminologia gramatical e o conhecimento profundo das regras do idioma, com todas as suas exceções. Domina o conteúdo a ser ensinado. Ocupa um lugar de maior destaque que o estudante. É uma visão vertical. Então, a primeira coisa para a gente pensar é que na gramática e tradução, eu estou pensando ali em exercícios estruturais. E olha isso, visão vertical, ocupa um lugar de maior destaque, como se ele estivesse em cima. Sabe aqueles cursinhos preparatórios que possuem um palanquezinho mesmo na frente ali, que o professor fica mais alto que os alunos? É essa visão de cima para baixo. É o que o Paulo Freire vai chamar de uma educação bancária, que vocês já viram, nós já vimos principalmente lá em Introdução aos Estudos da Educação. Depois, nós temos o método direto. O método direto, a língua é um sistema situacional oral, que exige do aluno um processo de ilusão em sua aprendizagem. Basicamente, o método direto, a língua estrangeira se aprende através da língua estrangeira. Nunca se usa a língua materna. Essa é a característica principal do método direto. E aí as características do professor, né? Ele tem domínio da oralidade, fluência oral e boa pronúncia, faz a integração das quatro habilidades na seguinte sequência: ouvir, falar, ler, escrever. Então, sempre ouvir e falar vem primeiro nesse método, nessa abordagem. A técnica da repetição é usada para o aprendizado automático da língua. Ocupa um lugar de maior destaque que o estudante. Então, o método direto funciona eu só falar na língua estrangeira e toda dúvida que meu aluno tiver, eu procurar um recurso sempre na língua estrangeira e nunca usar a língua materna nas aulas. Assim como a gramática e a tradução, eu também ocupo um destaque maior, né? Porque sou eu o dono do poder aí, porque sou eu que sei a língua. E eu sei todas aquelas exceções, e aí eu quero passar cada exceção para o meu aluno sem parar para pensar, será que meu aluno precisa aprender todas essas mínimas exceções da língua? Todas essas regrinhas, todos os nomes ali da gramática, eu preciso ensinar tudo isso para ele. E como sou eu que domino, eu tenho maior destaque, eu tenho maior poder que o meu aluno. Um terceiro método aí, né? Método da leitura. Língua é um sistema escrito que permite uma compreensão da cultura e literatura de um povo. Quais são as suas características? Procurava-se criar condições que propiciassem a leitura, tanto dentro como fora da sala de aula. O ensino de línguas deveria antes visar o gosto pela cultura e literatura do povo estudado, ênfase na língua escrita, com a reformulação das regras de gramática, fixando-se no essencial para a compreensão.
o aluno deveria ser exposto diretamente à língua estrangeira. Então, repara que se aqui nós temos ênfase em ouvir falar, esse método de leitura já combina com a gramática e tradução, porque eles têm mais ênfase no texto escrito, tá? Aqui no caso na tradução e aqui no caso na leitura, né? O professor tem domínio da terminologia gramatical e um bom conhecimento das regras do idioma. Faz uso predominantemente de uma única habilidade, ler. Ocupa um lugar de maior destaque que o estudante. Ou seja, nesses três modelos aqui, o professor ele tem uma visão vertical, ou seja, de cima para baixo, ele tem mais destaque que os alunos. E aí nós temos mais dois modelos, que é o audiolingual e a abordagem comunicativa. O audiolingual língua é um processo mecânico de estímulo e resposta que, por meio da repetição, o aluno a adquire. Basicamente, o audiolingual é você repetir. Vocês devem conhecer ou vão ver algumas escolas de língua estrangeira onde eles pegam uma frase e faz você repetir, 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 repetir. Isso é o modelo audiolingual. Eles acreditam que se você fizer essa repetição, vai ficar gravado na sua memória. Então, olha as características aqui. ênfase na língua oral, o aluno deveria primeiro ouvir e falar, assim como o método direto. Então, ouvir e falar primeiro. Criação de laboratórios de línguas com gravações de falantes nativos. Então, essa busca pela pronúncia perfeita, sabe? Essa busca por falar como um nativo, isso está dentro do audiolingual. A língua era vista como um hábito condicionado que se adquiria através de um processo mecânico de estímulo e resposta. Aqui vai estar o behaviorismo, que a gente vai estudar no terceiro ano, mais para frente, vai estar aí o estímulo e resposta. Eu tenho que dar o estímulo para o meu aluno, ele tem que me dar a resposta correta. Preocupação em evitar que os alunos cometessem erros. Então, o erro não é bem visto aqui. O aluno não pode cometer erro, ele tem sempre que dar a resposta correta. Perguntas eram desencorajadas, perguntas por parte dos alunos, né? Então, o aluno, olha isso, se a pergunta é desencorajada, o aluno só está recebendo o que eu estou falando. A gramática era ensinada através da analogia indutiva. O professor, como é a visão de professor no audiolingual? Tem domínio da oralidade, fluência oral e boa pronúncia, é um exemplo a ser seguido pelo aluno, ênfase na oralidade como principal função da língua, ocupa um lugar de maior destaque que o estudante, assim como os outros, uma visão vertical. Mas repara nisso aqui, ó, é um exemplo a ser seguido pelo aluno. Então, olha toda a responsabilidade, todo o poder que ele tem, porque ele é o exemplo a ser seguido, será a ser seguido pelo aluno. Então, isso traz uma carga de responsabilidade muito grande para ele. Ele é aquele exemplo, ele tem o poder, o que ele diz está certo, tá? E aí, por último, nós temos a abordagem comunicativa. Dava para encaixar aqui ainda o pós-método, mas eu não vou entrar nisso. A abordagem comunicativa, pessoal, é o que nós vamos trabalhar no Centro de Língua. Aqui eu estou pensando a primeira etapa da abordagem comunicativa, mas a gente sempre vai pensar numa ideia da abordagem comunicativa crítica. Já chego nisso já. Prática social atrelada à comunidade que a usa. Não existe fora do evento comunicativo que a constitui. Ou seja, é uma prática social. Se ela é social, ela está atrelada a uma comunidade, ela está atrelada a um grupo, existem pessoas aí. Quais são as suas características? Língua entendida como um conjunto de eventos comunicativos, funções. Quando eu aprendo uma língua estrangeira, eu aprendo para fazer algo. Eu tenho alguma função com essa língua. Não simplesmente, a gente vai ver no segundo vídeo, por exemplo, quando eu vou criar o meu objetivo para minha aula. Eu não posso colocar como objetivo ensinar o verbo no presente. Isso não é um objetivo, isso é um conteúdo. Por quê? O que o meu aluno faz com esse verbo no presente? Ah, Edson, se eu vou ensinar o verbo ser estar, eu quero que ele fale dele. Então, o meu objetivo é fazer com que o meu aluno fale de si, ou falar como ele está. Isso é um objetivo, porque é uma ação, tem uma função aí. Qual é a função? Falar de si. E aí, para fazer isso, ele precisa aprender o verbo.
Mas eu não vou chegar já de cara e colocar uma tabela de verbos e pedir para ele copiar, memorizar, porque eu vou estar fazendo as outras abordagens, eu vou estar fazendo algo mais voltado principalmente para gramática e tradução. Se é só para ler um textinho, talvez mais voltado para o método de leitura, não que eu não tenha que usar essas outras concepções, mas a gente vai dar ênfase aqui na abordagem comunicativa. Aprendizagem em espiral, do expoente linguístico mais simples ao mais complexo. Então, a minha aprendizagem, ela vai e volta. Não é porque eu já passei um conteúdo que eu nunca vou revisar, meu aluno já sabe esse conteúdo. Ah, esse conteúdo é do básico, principalmente o pessoal que está indo para o básico 2 ou intermediário. Ai, mas esse conteúdo é do básico, mas a minha aprendizagem, ela vai e volta, é uma espiral. Então, principalmente agora que estiver um tempo de férias, é interessante revisar, rever, voltar alguns conteúdos, talvez voltar no modelo de jogo, talvez voltar no quiz, voltar numa atividade mais lúdica. O uso de linguagem apropriada, adequada à situação em que ocorre o ato da fala e ao papel desempenhado pelos participantes. Então, o uso apropriado, ou seja, adequado ao contexto. O meu aluno ele tem que aprender a usar a língua estrangeira determinando o contexto. Isso no espanhol fica bem claro, quando é um contexto formal, quando é um contexto informal. Então, ele tem que saber esse uso adequado dessa língua estrangeira. Rejeição de diálogos artificiais, material autêntico e uso de diferentes textos. Isso é importante. O uso de materiais autênticos. Não, muitos livros didáticos trazem textinhos que são feitos para ensinar um tópico gramatical. Isso não é ser autêntico, isso é artificial. Então, ele traz um textinho que já é pensado para ensinar aquele tópico, quase sempre tópico gramatical. Então, buscar um texto autêntico, buscar uma notícia, buscar uma crônica, buscar, às vezes, um parágrafo, gente. Ah, eu estou no começo, meu aluno não vai conseguir ler um texto inteiro, a gente vai perder muito tempo, eu tenho outras atividades. Traz um parágrafo, dois parágrafos de uma notícia, traz a legenda de uma foto, traz um microconto, busca um texto pequeno. Não existem ordem de preferência na apresentação das quatro habilidades linguísticas, nem restrições quanto ao uso da língua materna. Então, eu tenho que trabalhar junto, ler, ouvir, escrever e falar. Então, as quatro habilidades, elas têm que estar juntas. E não tem problema se eu explicar alguma coisa na língua materna ou se eu fizer uso da língua materna para tirar uma dúvida do meu aluno. Senão vai ter problema na abordagem comunicativa. Os cursos devem ser planejados a partir das necessidades e interesses dos alunos. Isso é importante. Então, agora que vocês estão começando, monta um Google Forms, coloca lá qual é o objetivo, pergunta para o seu aluno qual é o objetivo dele, se ele já estudou antes, se ele escuta alguma música, se ele vê filme, se ele vê série. Pergunta o que ele faz, como ele gosta de aprender, até porque a gente vai pensar em um projeto e saber o que o meu aluno gosta vai me ajudar no projeto. O projeto eu menciono um pouquinho no próximo vídeo, mas vai ter um vídeo específico para falar de projeto e sequência didática. E aí, qual é a visão, vamos aqui para esse último quadrinho, de professor dentro da abordagem comunicativa? O professor deixa de exercer seu papel de autoridade, de distribuidor de conhecimentos, para assumir o papel de orientador. Então, aqui, gente, a abordagem comunicativa ela está muito dentro da visão de Vygotsky. Então, eu não estou pensando mais em autoridade, eu estou pensando no mediador, eu estou pensando num orientador. Em aulas online, isso fica mais evidente ainda, quando vocês vão dar as atividades assíncronas, que vocês vão ter que fazer um processo de curadoria, ou seja, separar materiais que já existem, uma videoaula, por exemplo, para mandar para o seu aluno. Faz uso das quatro habilidades, ler, escrever, ouvir, falar, em diferentes ordens, segundo o objetivo do aluno. O professor deve mostrar sensibilidade aos interesses dos estudantes, encorajando a participação e acatando sugestões. Ouvir o aluno, fazer com que ele participe das aulas, lembrar sempre que nós trabalhamos com seres humanos. Então, ter essa sensibilidade de saber como que ele está, de perguntar quais foram as dificuldades deles,
de dar um feedback. Se meu aluno foi muito bem numa tarefa, por que não dar um feedback positivo e falar, olha, você foi muito bom, continue assim, motivá-lo. A gente aprende mais quando nós estamos motivados. E predomínio de trabalhos em grupos. Isso é importante, principalmente agora nesse modelo de aula online. Façam grupos. Pega o recurso do Google Meet de salas e faz duplas, faz grupos. Eu vou falar mais no ensino híbrido, algumas ideias, que vai ser o terceiro vídeo. Então, vocês têm que assistir tudo, porque está tudo muito ligadinho um no outro. Aí mais algumas citações aqui só para a gente concluir. Ó. Então, a partir das mudanças de paradigma apresentadas, podemos descrevê-las em três eixos principais. Então, ó, eu coloquei três eixos segundo os quadros. Em relação à concepção de língua estrangeira, vamos de uma visão sistêmica, ou seja, de ênfase só no sistema linguístico, na estrutura, para uma visão funcionalista, construtivista aqui também. Então, eu vou para a função, eu saio do ensino só da gramática para pensar nessa língua como uma função, como algo que eu faço. Em relação ao ensino de línguas, passamos de uma visão instrutiva para uma construtivista. Então, o professor ele sai daquela visão que ele traz todo o poder, todo o conhecimento, perdão, que ele tem o poder de decisão, para uma visão mais construtivista, que ele divide ele, o poder com os alunos, que ele escuta os alunos. E aí também em relação ao papel do professor, e de como era concebida sua formação, na qual saíamos de uma visão de autoridade, passamos para uma visão colaborativa, até chegarmos a uma visão crítica, que eu não vou mencionar aqui agora, fica para uma próxima conversa. Resumindo, o professor de língua estrangeira precisa refletir em como seu estudante aprende e replanejar seu curso segundo seu público-alvo. Edson, mas eu não sei estratégias de ensino-aprendizagem, eu tenho dúvida. Gente, entra no Google Acadêmico e coloca lá estratégias de aprendizagem. E vai aparecer vários artigos, resumos, anais de eventos. E separa um ou dois trabalhos para ler. Edson, eu tenho dúvida em como ensinar o francês. Então, coloca lá, ensino de francês, no Google Acadêmico ou no portal de periódicos da CAPES. Esse é o momento, gente, de buscar teoria, que nos dê suporte, que nos ajude. Por isso que a gente vive falando na graduação, olha, a teoria e a prática têm que andar juntos. Esse é o momento de vocês irem até essas fontes e buscar exemplos, buscar inspiração, procurar ideias, tá? Tirar dúvidas. Além de tudo isso, ressaltamos que, ao mencionarmos o termo formação, o diferenciamos de treinamento, mais pautado nas concepções iniciais de línguas, segundo as abordagens apresentadas no quadro anterior. Logo, então aqui para a LEFA, né, formação é diferente, pois ela busca a reflexão e o motivo por que uma ação é feita da maneira que é feita. Isso é importante, gente, ó, mentaliza isso. Por que uma ação é feita da maneira que ela é feita? Eu tenho que pensar sempre isso. Por exemplo, para quem for dar aula presencial, por que as carteiras são enfileiradas? A gente segue, tive uma professora no mestrado que ela falava que a gente segue a lógica da faxineira. Se a faxineira colocar as carteiras assim, todo mundo dá aula assim. Se ela colocar de lado, todo mundo dá aula de lado. Então, mudar isso e saber por que eu estou fazendo dessa forma. Então, eu vou ensinar o verbo, aí eu vou só para a gramática e só quadro de tabela e tudo. Por que eu estou fazendo isso? Eu tenho que ter uma justificativa, eu tenho que saber explicar por que eu estou fazendo da forma que eu estou fazendo. Então, na formação, há, assim, uma preocupação com o embasamento teórico que subjaz a atividade do professor, enquanto que o treinamento limita-se ao aqui e agora, a formação olha além. Então, o que eu estou fazendo aqui com vocês não é um treinamento para usar um material, eu estou dando ideias para vocês refletirem e pensarem sobre as aulas que vocês vão ministrar e principalmente sobre as suas práticas, né? Então, só para fechar aqui, ó, Almeida Filho compartilha da visão do LEFA e a formação inicial do professor de língua estrangeira deve basear-se numa preparação para que lhe permita explicar suas ações e as razões pelas quais age de determinada maneira. Nas palavras do autor, os professores de línguas precisam, entre outras coisas,
produzir o seu ensino e buscar explicar por que procedem das maneiras que o fazem. Então, essa é a mensagem principal. Eu preciso sempre saber por que eu procedo da maneira que eu estou procedendo, da maneira que eu estou fazendo. Eu preciso saber justificar isso. Então, por que eu estou dando um texto? Por que eu estou dando um tópico mais gramatical? Por que eu escolhi esse conteúdo? Eu preciso saber justificar isso. Aí eu vou deixar aqui para vocês as referências dessa apresentação. Nos próximos vídeos eu explico com mais detalhes o plano de aula, o cronograma de curso, o ensino híbrido. Vou montar um sobre sequência didática e projetos. Então a gente vai pensando. Nesse momento, só pensa mais em como trabalhar a abordagem comunicativa em sala de aula. Edson, eu não conheço nada da abordagem comunicativa, é o momento de entrar no YouTube e procurar lives sobre isso, é o momento de jogar no Google Acadêmico ou no portal de periódicos da CAPES, abordagem comunicativa, e ler um pouco sobre isso. Aqui tem algumas referências. O Almeida Filho tem um livro que é fundamental, que se chama abordagem comunicativa mesmo. Então, assim, esse é o momento de procurar referenciais que te ajudem a entender e a pensar como planejar as aulas de vocês. Aproveitar que não começou as aulas ainda, é o momento de refletir sobre o que eu pretendo fazer com os meus alunos. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.